Mas então vamos lá. Hoje o capítulo 46, o capítulo que se chama Sacrifício de Mulher. Então, não sei se vocês se lembram, o capítulo anterior foi aquele que o André Luiz foi com o Lísias no campo da música, né? E falou bastante para a gente sobre o quanto, né, que existem músicas mais refinadas, né, mais elevadas ali no plano espiritual, e o quanto que isso é para um grupo maior do que o que se encontra aqui na Terra. Mas eles iam inclusive se encontrar com as pessoas, né, que o Lísias, a namorada do Lísias, a noiva dele, né? Mas quando elas chegaram, terminou o capítulo e agora já entrou nesse capítulo, quer dizer, não eram informações que a espiritualidade julgou importantes para estar nesse, pelo menos nesse livro. Então, aí logo passou para esse capítulo Sacrifício de Mulher. E é um capítulo que ele vai um pouco para frente agora. Passou já algum tempo do André Luiz ali no mundo espiritual. Então, olha isso, ó, 1 ano se passou de trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Então, a gente pegou aquele começo do André Luiz, né, conhecendo o Ministério da Regeneração, as câmaras de retificação, a experiência que ele teve naquela primeira noite, depois a visita da mãe dele, e agora tudo isso passou um bom tempo naquela rotina, e agora, então o André Luiz vai contar para a gente, depois desse tempo. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre. Então vocês se lembram, né, o quanto que o André Luiz estava ansioso por ter notícias no começo e chegou um momento que ele já entendeu que não adiantava ele ficar insistindo e já se passou 1 ano e ele ainda não teve esse retorno, né, essa possibilidade de voltar ali onde ele morava quando ele estava encarnado. Apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Quer dizer, ele ainda tinha isso muito apertado dentro dele, mas ele estava concentrado, focado em outras atividades. Às vezes, intentava pedir concessões, nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Quer dizer, ele até tinha vontade, mas ele já tinha um freio, ele entendia que não era o momento, né? Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e o apreço de todos os companheiros, quer dizer, por que ele vai se queixar, por que ele vai exigir algo que é um desejo muito forte dele, se ele tinha motivo de gratidão, né? Ele estava o tempo todo ali com auxílio para ele, carinho e o apreço de muitos novos amigos que ele recebeu ali. Então, por que menosprezar isso se não é a hora ainda de acontecer aquilo que ele estava desejando, né? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, olha isso é algo que a gente vê com muita frequência no livro inteiro, né? A espiritualidade superior, elas autorizam ou não uma coisa acontecer se houver proveito, se houver realmente aquilo que vai acontecer vai ajudar no desenvolvimento, ou vai atrapalhar. O André Luiz provavelmente não estava preparado para ver o que estava acontecendo ali na casa dele e a influência também que ele faria para as pessoas que moravam ali naquela casa também pudesse ser prejudicial. Então, se não há uma situação que favoreça ao crescimento ou ao aprendizado dos envolvidos, a espiritualidade superior não autoriza, não patrocina aquilo. Então ele estava reconhecendo isso, que se ele não estava fazendo aquilo ainda, era porque ele ainda não tinha condições. Então ele reconhecia isso, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Então ele já entendia. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Então aprendeu, né, a esperar, a trabalhar, a evoluir, a crescer,
para poder chegar ao momento em que ele queria tanto. Além disso, não obstante, desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Quer dizer, ele sabia que ele estava ali e ele tinha que cumprir com alguns pré-requisitos mínimos, né, de responsabilidade assumida, porque tinha alguém, um ministro, inclusive, que estava autorizando que ele estivesse ali, mesmo que ele não ainda tivesse plena condição. A gente já sabe, né, pelo livro, que isso aconteceu por intercessão da mãe dele e porque o ministro Clarencio, de certa forma, também assumiu a proximidade, né, o acompanhamento do André Luiz, porque a mãe do André Luiz mora em outro plano. Então, o ministro Clarencio era talvez a relação mais próxima da mãe dele que pudesse dar conta dessa responsabilidade. E aí, então, outra coisa que ele se lembrou, né? Ele falou assim: eu assumi um compromisso, estou trabalhando na regeneração e eu não posso falhar com isso, né? A senhora Laura e os próprios Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Quer dizer, ele era lembrado dessa questão, né? Do que o Clarencio estava ali acompanhando e se colocando o nome dele, assinando embaixo de que ele estaria ali e ser responsabilizado por ele. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Quer dizer, ele já encontrou com o ministro outras vezes durante todo esse tempo e o próprio ministro não tocava no assunto de novo com relação à família terrestre. Se bem que o André Luiz já tinha comentado com ele lá no começo. Então o ministro sabe dessa desejo dele. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Então a descrição, né, dos espíritos mais evoluídos, então como ele era reservado, não expunha, não abria o que era da autoridade dele, da competência, né, do que ele fazia. Apenas no Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Quer dizer, teve só um único momento em todo esse tempo aí, que foi as festividades do Natal. Então, olha como até a questão de uma data como essa envolve sentimentos que o próprio ministro se sensibilizou e tocou no assunto com ele, falando de alguma maneira, dando alguma mensagem, algum recado que confortasse o coração do André Luiz. Porque são épocas que as pessoas que ficam distantes acabam sentindo falta daquelas comemorações, da família e tudo mais. Então, o ministro comentou nessa data. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Então, olha isso, o que ele falou. Aí ele deu uma notícia, né? Já é um reconforto para o André Luiz. Falou que não estava longe o dia em que ele poderia ir lá visitar a família na terra, inclusive que o ministro acompanharia ele. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Então, olha, eu acho que tudo isso me faz pensar, né? Então, olha como às vezes a gente tem que aprender a esperar. O ministro deu notícia depois de um longo tempo, no Natal, e já era setembro e ainda não tinha acontecido isso, né? Se a gente recebe uma notícia dessa, a gente fala assim, ah, fica atrás, né? Aí quando que é? É para amanhã? Semana que vem? Não, passaram mais 9 meses e sem que acontecesse aí. Então, as coisas acontecem no tempo certo. E a espiritualidade mais competente, né, mais elevada, sabe que as coisas demandam esse certo tempo.
pode dar notícia para poder manter a pessoa assim com um certo ânimo, mas não é no tempo muitas vezes que a gente quer que as coisas acontecem. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Então, olha que legal, como o André Luiz já está pensando, né? Apesar dele não ter o desejo dele realizado, ele estava feliz por ter preenchido todo esse tempo sendo útil, fazendo algo que ele viu que foi bom para alguém. Não descansara. Ele já começa a entender o que que é a felicidade, né? Plena de nós todos, né? Que muitos ainda não enxergam assim. Mas não é descanso, é atividade, é constantemente fazer algo que beneficie alguém. E isso acaba sendo, consequentemente, benefício para nós mesmos. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Quer dizer, aquilo não parava. E o André Luiz estava muito satisfeito com isso. Tomara. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Então ele já aprendeu. Eu não sei se alguém abriu o microfone aí. Não, fui eu. Na verdade, é só um comentário sobre a relação do tempo, que eu fiquei pensando, né? Que tem o lado que você comentou do, para você ver, né, como a gente, ele fala em breve, mas já passaram 9 meses e como a gente tem que aprender a esperar, mas também a referência de tempo, né? Porque também pode ser que 9 meses não seja nada, No de mundo repente, na espiritual. referência do que poderiam ser. Então, também é um pouco do a nossa referência de tempo, do que é um pouco tempo versus o que, não sei, é um Não, pouco da. mas eu acho que isso é verdade, e é bom a gente considerar isso mesmo, sabe por quê? A gente vem comentando que parece que o tempo está correndo diferente. Então, quanto mais a gente tem, eu acho que a capacidade de atividade cerebral e atividades do dia a dia mesmo, parece que mais rápido as coisas passam. E Sim, quando a gente não tem nada para fazer, parece que o tempo não passa. Quando a gente fica num lugar que fica esperando as coisas acontecerem, então eu acho que é fato isso mesmo. é, Eu acho que quanto mais evoluído o espírito, mais é relativo essa questão do tempo. é. Então, é importante a gente pensar nisso mesmo. E aí o André Luiz só comentando aqui, né, que ele já se habituara, né, a cuidar dos enfermos e também a interpretar o pensamento deles. Não perdia de vista a pobre Elisa. Vocês lembram da Elisa, né, aquela que ele tinha prejudicado na encarnação e encontrou, e ele ficou muito feliz de poder estar ali próximo, né, de considerar ela já como uma irmã, alguém familiar mais próximo e que era alguém que ele poderia ajudar a corrigir a trajetória, né? Se ele atrapalhou lá atrás, agora ele já estava mais próximo com a possibilidade de reaproximar, de realinhar. Então ele comentando isso, que todo esse período ele não perdeu de vista ela, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames, quer dizer, de alguma maneira ou de outra tentando favorecer o dia a dia dela para que ela pudesse a sempre dar um passo adiante também, né? Aí resolvendo tudo aquilo que estava de dificuldade lá atrás. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-me a ansiedade de rever os meus. Mas olha aqui, ó, o que é estar em condições, né? O que é poder fazer algo e ser proveitoso e não ser algo que atrapalhasse? E é isso que estava, eu acho que a espiritualidade esperando acontecer, né? À medida que se consolidava meu equilíbrio emocional. O que prejudica, né? A gente ser submetido a uma situação que mexe muito com o emocional. A gente afundar e prejudicar pelo envolvimento, pelas emoções que oscilam entre a raiva, porque ele não sabe o que ele vai encontrar ali, mas a espiritualidade falou que ele ainda não está pronto para isso. Mas agora ele está ficando pronto. E como que ele está ficando pronto? Se consolidando o equilíbrio emocional dele.
Vocês lembram do capítulo que a Narcisa comentou? Que ela estava trabalhando, ela aceitou a proposta da ministra veneranda, trabalhar 10 anos nas câmaras de retificação, para que ela pudesse reequilibrar as emoções dela também, de alguma maneira, para que ela pudesse voltar a encontrar com os. Então, queira ou não, é isso que atrapalha. É isso que é benéfico ou prejudicial para as situações que ele queria ali. E agora ele está falando isso, ele está voltando a ter. Voltando, não, né? Adquirindo um equilíbrio que ele não tinha. E com esse equilíbrio adquirido, ele estava começando a ficar cada vez mais ansioso por poder rever. Talvez ele sentisse que estava ficando mais próximo também, por essa estabilidade que ele estava conseguindo. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Quer dizer, ele de família mesmo era só a mãe dele, que de vez em quando, não foi então só naquelas 2 ocasiões lá atrás, mas de vez em quando ela visitava ele. E mesmo quando ele não sabia, ele depois veio a tomar o conhecimento, né, que ela acompanhou ele todo esse período que ele ficou no umbral. De maneira indireta também, favorecendo, amparando, protegendo. Mas existe a parte que é a dele. E aí ele falando agora, né, que dessas visitas da mãe, a última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava certificar-me de projetos novos. Então, da última vez que eles estiveram juntos, ela contou que tinham coisas aí para acontecer, planos para a vida dela. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Quer dizer, ela comentou, mas ainda não tinha contado para ele. Mas foi nessa época, então. Aliás, é por isso que se chama o capítulo de hoje, aqui ó, se chama Sacrifício de Mulher. Então, nós vamos ouvir um pouquinho do que é que a mãe do André Luiz vai se sacrificar aqui para poder dar uma nova fase para a vida dela, né? E o André Luiz, curioso, chegou então os primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Olha isso. A mãe dele, que habita planos mais altos ali do que o nosso lar, estava falando para ele que ia reencarnar. Ela tinha planos de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Vamos pensar, vamos parar por aqui e pensar um pouquinho? Olha para quem estava adquirindo equilíbrio emocional, está adquirindo, né? Então, não está de posse de tudo, até porque a gente sabe que isso é uma evolução constante que a gente vai, né? Cada vez mais. Então, ele melhorou bem. Mas a mãe dele tocou num assunto que ele ficou revoltado. Então, o Porque equilíbrio dele, muitas vezes eu penso que eu também, eu achava isso. A evolução era só aqui. sim, E todo mundo que fosse lá já estava tudo bem. E não é verdade. não, isso é outra Mesmo coisa. quem. Eu não sabia, descobri isso e fiquei até surpresa, mas muitos estão lá e estão em evolução, assim como a gente aqui, do mesmo jeito. Exatamente. A gente tem a impressão, né, uma falsa ideia de que a gente morre e fica lá, estacionado, né? Chegou onde E já chegou e estava vai. tudo bem. Não, mas lá continua muito. O próprio André Luiz, a gente vê, né? O quanto que ele evoluiu depois do desencarne dele, né? E aí vamos ver por que que o André Luiz ficou revoltado e surpreso, né? Não concordo, porque ela contou já o plano para ele. E aí ele não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê?
e internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata. Então, olha o que é um espírito. Não tem má vontade, não tem maldade nisso, né? Mas a mãe dele é um espírito superior, tomou decisões e ele vem questionar, né? E eu não concordo, você não. Como se ela pudesse estar errada, né? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Então, olha também, aí vamos sempre analisar tudo isso, né? Alguém que se revolta, e aí a pessoa que está estável, tranquila, até assim, ela está tranquila porque ela sabe que é a melhor decisão. Então ela não precisa perder a serenidade para explicar para ele que a revolta dele não é bem assim. Porque se fossem duas pessoas do mesmo nível, talvez as duas se desequilibrassem nesse momento, né? Mas ela não. A mãe, tranquila, serena, respondeu: Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Então, olha isso, né? O plano dela, agora a gente está vindo a saber, né? Envolve a questão do pai do André Luiz. A questão que nós já vimos também no capítulo, alguns capítulos atrás, que o pai dele ainda está perdido no umbral. Está envolvido com pessoas, ele foi uma pessoa que teve problemas, né, com relação às posses, ele teve problema com relação à fidelidade ou infidelidade, né, conjugal, ele saía com outras pessoas, e inclusive ele estava no umbral com duas das pessoas que eram amantes dele, que não se desligaram dele. E tem a história do que a gente viu também, né, do Silveira, que foi um que o pai dele prejudicou, tirou tudo que ele tinha porque ele devia. Então imagina o tanto de comprometimento que o pai do André Luiz tem. Só que, o que é o fato aqui que está pegando para o André Luiz? Quem foi a traída da história? A mãe dele, né? E o André Luiz está indignado, por que ela vai ajudar ele? E ela está chamando a atenção para ele, fala assim, mas você não considera angustiosa a condição do seu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Então, olha o que é uma alma que mora num plano acima do nosso lar. Ela foi atraída e ela está há muitos anos tentando reerguer ele, porque ele caiu e não consegue se reerguer. E todo esse tempo sendo passado, todo o esforço dela ainda não conseguiu resultado. Então, todos os meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Então, olha o que eles têm conhecimento. Que do jeito que está, ele pode ainda se afundar mais, né, numa cristalização da situação dele. Então, o porquê que ela tem planos diferentes do que ela está fazendo até agora? Porque do jeito que está, não está funcionando e com risco de pior. Então, o que eles fazem? Eles intervêm. Como? Vamos ver qual que é o plano dela, né? E aí, ela contando isso para o André, né, fala assim, então, o que fazer, André? A situação dele é angustiosa. Não tem surtido efeito o auxílio que ela tem tentado amparar, né? Mesmo que seja indiretamente. Porque o Laerte, do mesmo jeito que o André Luiz, não via, por conta de uma vibração muito fechada, muito baixa, ele não via o auxílio ao redor. Mas a espiritualidade superior estava o tempo todo ali ao redor. E aí, como agora tem um risco pelo andar da situação, né? De ele se endurecer cada vez mais ou descer a zonas ainda mais trevosas, aí ela está perguntando para ele, então o que fazer? Vai deixar ele descer ainda mais? Sofrer ainda mais tudo que ele já está sofrendo? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Quer dizer, você tem coragem? Tudo bem que você ainda não perdoou ele, mas se você tiver a oportunidade de ajudar, você vai
negar essa ajuda? E aí, olha o que ele fala. Sim, respondi, impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Então, olha só, né, uma pessoa falando sem conhecimento de tudo, né? Porque se ela está falando que é necessário intervir, e ele está falando, não, eu tenho certeza que você pode ajudar mesmo daqui. Ele não tem plena ciência de tudo realmente, o que é possível ou do que não é possível. E o que ele quer é que ela não se envolva desse jeito. Porque sabe que não é fácil descer na Terra, encarnar, mesmo para um espírito evoluído, e esquecer uma série de coisas do passado e mergulhar nas tentações que a carne nos traz. O exemplo mais claro que eu tenho disso é um livro que você já leu, né, Eva? Mas, Lela, se você não leu, um dia vale a pena ler esse livro. Mas é um livro que se chama Renúncia. É a história de um espírito que já estava em planos muito mais altos também. Ela já não tinha mais necessidade de reencarnar. E é a história dela voltando também para uma nova encarnação para ajudar uma alma muito amada dela que tinha ficado para trás. Tô E lendo o. de novo. Hã? Você já leu de novo? Tô lendo, comecei, tô nas páginas já. Então, e é logo no começo que o orientador espiritual dela fala. Você tem certeza? Porque mesmo que você já tenha se desprendido de alguns problemas da matéria, estar mergulhada de novo na matéria pode te favorecer alguns novos débitos que você pode adquirir. E ela mesmo assim vai. Mas, ô Marco, se um espírito mais evoluído volta, no caso aqui, por exemplo, se ela volta, ela pode, de repente, se envolver, porque, né, a gente vem para cá, a gente acaba passando de novo por situações, provações, a gente esquece, enfim, se envolver de tal maneira que ela cairia no Não, nível espiritual, não. não existe involução espiritual. Então, o que ela adquiriu de virtude, ela adquiriu. Tá, Mas ela poderia se envolver numa situação, por exemplo, que ela prejudicasse alguém. E aí ela adquire perante a consciência dela a necessidade de realinhar essa pessoa. entendi. Então, é um risco que corre. Ela é um espírito evoluído, mas não é já um espírito perfeito, como existem alguns espíritos perfeitos, que já não existe mais o risco, né, da tentação da matéria. É um livro Tá. muito lindo de ver, Lela, mas é um livro Renúncia, renúncia, mas é um livro difícil de assimilar. qual é fácil? Não, mas esse é um dos Ah, mas mais. aí, se você for ler, você tem que ler todos. Você tem Tem que que, ler. Aí vou te falar para você ler a sequência. São depois cinco passa a romances. sequência. São cinco Mas vale a romances de pena. Emmanuel. Tá bom, Depois eu passo todos. tá bom, obrigada. Então, o André Luiz falando que achava que ela poderia ajudar mesmo assim, dali, e ela fala para o André Luiz: não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que lindo isso que ela fala, né? Quer dizer, ela ama de verdade aquele outro espírito e ela não quer ajudar de longe. Mesmo que ela pudesse continuar, mas ela está vendo que ele vai afundar mais e ela pode chegar mais perto, ela pode ir diretamente para ajudar e é o que ela vai fazer. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Então ela está fazendo uma comparação, né, agora, do material, que se você tem, você vai poder distribuir isso para as pessoas amadas. Então, e o que pensar então dos bens espirituais? Ela que já alcançou tanto, por que ela não vai poder compartilhar isso, né? Poderíamos acaso residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Isso daqui é uma das coisas que, para mim, mais fica claro o quanto que não existe realmente um inferno eterno.
Porque só essa frase explica tudo. Que mãe ou que pai que vai viver no céu tranquilo e um filho que por algum erro que fez na terra vai viver o resto da eternidade no inferno e a mãe vai estar bem. Então, e é o que ela está falando aqui. Será que alguém poderia morar num palácio e deixando um filhinho na rua? Que não faz sentido. Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então, olha que legal, até o porquê que ela está podendo fazer esses planos. O André Luiz, que é o filho também querido dela, que estava perdido, agora ele está em condições de alguma maneira, amparar os outros da família. Então, da família dela, era só ela e a Luísa. O resto, o pai, o André Luiz, e as outras duas irmãs do André Luiz estavam no umbral. E quem é essa mãe aí que estava fazendo, de alguma maneira, o amparo para todos eles? Agora que o André Luiz já está em condições, ela pode assumir uma encarnação. Olha como funciona tudo isso, né? E aí, e ela fala isso para ele, né? Agora poderei contar contigo aqui, no plano espiritual e em condições. Pensei, pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Olha lá, ele ainda não se convenceu, né? Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível, ela explica. Estudei detidamente o assunto. Então, olha isso, não é uma coisa assim, eu acho que eu vou fazer isso. É estudado, é planejado. E olha isso, ela é um espírito elevado. E ela conversou com o superior dela para resolver isso. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Quer dizer, ela estudou, só encontrou essa solução, conversou com os superiores e eles concordaram. Não posso trazer o inferior para o superior. Então, isso é da lei. Por isso que em muitos casos, inclusive, os espíritos que estão aqui na Terra, perdidos, se utilizam, a providência divina se utiliza dos trabalhos mediúnicos que acontecem com os encarnados para poder conversar com esses desencarnados muito materializados. Então, o inferior não pode subir, mas o que está em cima pode descer. E é o que ela vai fazer. Se não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Olha esse pedido que ela está fazendo, faz a gente entender como esses papéis se invertem, muitas vezes. Porque quando a gente está encarnado, a gente tem uma série de coisas vendadas, né? Mas a gente conta com os espíritos amigos e amados. Então, ela que ajudou tanto tempo ele, ainda quando era mãe, depois quando ele estava no umbral, agora ela encarnada está pedindo para que ele não se perca nesse caminho que ele está fazendo e que auxilie ela sempre que ele puder transitar ali no mundo, né, entre a crosta e o nosso lar. Porque ela sabe que ele teria condições de acompanhar, levar recurso, de alguma maneira, de ajudar para que aquilo tudo que ela está planejando aconteça de fato. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Então, olha isso, as irmãs dele ainda estão lá. Você ia falar Mas, algo? então, aqui, não, acho que eu já fui falar, mas eu acho que já vi. Mas por que que ele foi? Mas foi também a questão de que ele pediu perdão, ele na verdade, não foi só a mãe, né? Por Não, que não que ele foi. foi e as irmãs não? Porque ela Sim, conseguiu levá-lo. exatamente. A mãe fazia por ele o que ela faz por elas também. Só que o André Luiz acordou antes.
Entendi. O André Luiz fez um movimento de abertura, de elevação, que pôde encontrar essa mão estendida para ele subir. Agora, enquanto as irmãs não fizerem esse movimento, elas vão estar ali precisando do auxílio. Então, a mãe está indo encarnar e pedindo para o André Luiz. Continua fazendo o que eu estava fazendo pelas suas irmãs. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, olha isso. Então, a encarnação dos dois está sendo programada, né? Mas indaguei. Como se encontra ele com a senhora em espírito? Porque é uma dúvida, né? O pai está lá no umbral. Como que ele vai reencarnar? Como que você está planejando isso com ele? Porque ele não subiu. Não foi para o nosso lar. Ele ainda está perdido lá. Então, aqui tem uma informação muito importante para a gente entender que faz parte dos planos reencarnatórios. E aí, quando o André Luiz pergunta isso, ela responde: não. Disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então, não é ela quem está em contato, mas com a ajuda de alguns amigos que têm essa proximidade, encontraram o local exato onde ele está na Terra e estão preparando essa reencarnação, mas sem que ele saiba que é intervenção direta dela. Ele não tem consciência do que está sendo planejado para ele. E aí, olha por que também isso está sendo possível. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam. Porque enquanto ele está envolvido naquela mesma situação, ele não abre espaço para nada. Mas ele já está, de alguma maneira, desgostoso. Então ele quis fugir daquela situação. Talvez com razão. E aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Quer dizer, eles vão se aproveitar desses momentos que ele já está querendo se escapar. Então ele abre um pouquinho um canal e a espiritualidade vai, pum, juntar ele num corpo novo. Então existem reencarnações que não são aceitas, né, ou planejadas pela pessoa. Existem. Porque quanto mais embrutecido ou quanto mais ainda inferior é o espírito, ele não tem ainda condições de escolher, de julgar. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é também, a nossa liberdade, ela é mais ampla quanto mais a gente tem evolução de consciência e evolução moral. E ela vai Então, explicar. então ele não sabe que ele vai encarnar. Não. Ah, Ele vai ser vinculado a uma nova situação carnal numa dessas fugas dele daquela situação que ele está envolvido com as mulheres. E aí o André Luiz fica também surpreso, mas isso é possível? E a liberdade individual? Porque é isso que ele está questionando. Nós não somos livres, então, para viver o tempo que a gente quiser perdido por aí? E aí minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Então, são as reencarnações compulsórias que eles falam, né? São as reencarnações que são... o espírito ele é conduzido por almas que amam e que querem o bem deles. Não é uma punição. É para conseguir... Porque ele já não está gostando daquela situação. Então, ele está desejando uma coisa diferente. Então, a espiritualidade vai lá e oferece uma coisa diferente. Não é o que ele tem consciência, porque ele não sabe muito bem de tudo isso que a gente está falando. E aí, então, ela explica. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Então, olha isso, né? Se não é exatamente o exemplo de uma mãe ou de um pai que faz uma criança tomar um remédio que não gosta, mas porque sabe porque é o que é para o bem dele. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Olha isso.
A explicação, isso aqui é uma explicação que a gente vai levar para o resto da vida para entender uma série de coisas. Porque nós, muitas vezes, queremos a liberdade, né, irrestrita. E nós teremos um dia essa liberdade. De poder ir e vir da onde a gente quiser. Mas isso só vai acontecendo a alma que já compreende o dever e pratica o seu dever. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Então, olha o que ela está explicando aqui também. Não está fazendo nada que contradiga a lei. Se ele é devedor de alguma coisa, ele tem um compromisso com aquilo que ele tem a dívida. Então, ele tem uma dívida na carne, ele adquiriu essa dívida. Então, eles só estão fazendo ele ir lá pagar. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Quer dizer, Deus deixa a gente livre para fazer o que a gente quiser. Mas a gente se algema a algumas coisas, porque a gente cria isso. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Tá? Eu acho que tá bem claro, né? Isso tudo, apesar de que eu acho que é um trecho que vale a pena depois refletir mais, né? E aí, ela falando tudo isso para ele, explicando por que aquilo é possível de acontecer, e enquanto ele, né, se perdia em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Quer dizer, vai existir uma força ainda por parte delas que não vai querer que isso aconteça, porque sabe que vai perder ele daquilo que elas estão dominando. Então, olha isso, agora o que a mãe do André Luiz está falando. Se não fosse essa proteção divina, elas talvez conseguissem impedir a reencarnação. Segurariam ele ainda naquela mesma situação. E aí o André Luiz, mais uma vez surpreso, né? Deus meu, exclamei. Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes na mão dos inimigos? Então olha o que o André Luiz está questionando. Meu Deus, né? Será que o mal tem essa capacidade de fazer a gente como se fosse um boneco, prendendo a gente? Não? E olha, é porque, olha a forma que o André Luiz encara, né? Porque o que ele encara aquelas duas pessoas? Como mal. E elas são mal? Não. Né? Então, a maneira diferente de encarar muda tudo. Quando o André Luiz observa dessa maneira, a mãe responde: essas interrogações, meu filho, esclareceu minha progenitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Quer dizer, o que o André Luiz, está rotulando, né, de maldade, nada mais é do que débito que o pai adquiriu por vontade própria. Então não é porque ele é um coitado e são as duas pessoas que estão fazendo ele sofrer agora aquilo. Então, ele quem buscou aquilo. Então a gente deveria pensar nisso antes de adquirir o que a gente sabe que vai ser uma algema. Então não coloque nome de maldade aquilo que você mesmo contraiu como débito, como empréstimo. E aí o André Luiz fala: e essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. Olha o exemplo do que é uma nova programação reencarnatória e de um espírito iluminado que está ali no meio. Uma pessoa que foi traída, assumindo as pessoas que traíram ela como filho, como filhas. E isso explica também para a gente o porquê, muitas vezes, da antipatia que acontece
entre filhos e mães e pais, e vice-versa. Essas situações acontecem, às vezes, numa situação assim meio impositiva. O espírito evoluído encara numa boa, mas o espírito que está aprendendo, às vezes, tem uma antipatia, por mais que tenha mistura, né? Do sentimento de amor de mãe, mas ao mesmo tempo, uma certa rivalidade, uma certa antipatia, uma certa dificuldade. Tem muitos casos que a gente conhece ou ouve por aí de dificuldade séria mesmo de relacionamento entre pais e filhos, né? Mas no caso aqui, a mãe do André Luiz está planejando tudo isso. Foi ela quem organizou isso tudo, né? Eu vou reencarnar com meu marido de novo e as amantes dele vão ser nossas filhas. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Essa frase também aqui é uma frase que me marcou a primeira vez que eu li. Ó, ninguém ajuda eficientemente intensificando forças contrárias. Quer dizer, se elas são as pessoas que prejudicaram a mãe do André Luiz, querer que elas paguem sofrendo é você aumentar tudo aquilo de sentimento ruim que tem dentro daquelas pessoas. Então, ninguém ajuda eficientemente intensificando essas forças contrárias. E olha o exemplo que ela dá. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Então, como é que você vai apagar o fogo? Existe um fogo, é algo que está queimando ali, botando ódio, botando mais revolta. Você só cresce aquele fogo. E então, é justamente com o antídoto que se resolve. É com o amor. Então, olha o que ela fala para ele, né? É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto, e os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Então, olha a consciência que a mãe do André Luiz tem. Que elas, todos eles, né, são pessoas que realmente ela tem compaixão. Ela sente que elas já estão envolvidas demais com coisas ruins que elas criaram para elas mesmas. Já suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Quer dizer, olha isso, não é fruto da maldade, é fruto do desconhecimento, ignorância no fato de ignorar, de não conhecer a verdade. E da ilusão, do que acreditam que é o ideal, do que é o bom. Se perdem nisso. E aí ficaram presos nesse pântano. E aí, então, por isso, ela traçou esse planejamento. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Então, olha o que é o plano dela. Conseguir voltar com eles, realinhar novos aprendizados, novas experiências, para quem sabe, depois do desencarne deles, eles estariam em condições de habitar em nosso lar, com ela, por perto. Então, acrescentando o número de pessoas queridas, né, de afetos sacrossantos ao redor dela. E aí ela falando isso, né, o André Luiz, identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos de seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então, olha isso. Você sabe que aqui agora
falar a verdade, eu tinha uma ideia, e eu já tinha pensado nisso, e agora me voltou essa dúvida. Eu não tenho certeza se a mãe do André Luiz vai voltar como esposa do marido. Porque tem dois trechos desse capítulo que fala aqui, ó. Ó, em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno. Pode ser que seja uma forma de falar. Ela, com amor de mãe, está acolhendo a todos. Não sei. Não estou concluindo, estou só falando que talvez eu tenha criado uma ideia de que ela seria esposa do marido e as duas filhas. Pode ser. Até porque eu acho que ela fala assim: serão nossas filhas ou minhas filhas, não sei. Mas É, porque aqui, aqui pode parecer que ela vai ser mãe dos três, né? mãe dos três. E ainda mais, olha o que fala aqui, ó. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu É. coração. Não sei, é só uma hipótese, mas a gente não sabe de tudo, né, o que são esses planos reencarnatórios, mas existe essa possibilidade de ela estar voltando como esposa de novo dele e colocando as mulheres como filhas, ou ela vai ser mãe de todos e vai educar todos ali como mãe mesmo numa próxima encarnação. Não sabemos. Depois a gente pode rever o capítulo para tirar essas dúvidas. Mas aí termina o capítulo Sacrifício de Mulher. E você viu que aqui tem, né? O que significa isso que ela está fazendo, que tem o nome do livro que a gente te sugeriu, né? O Espírito de Renúncia. É. E é um capítulo impressionante também, né? Cheio de aprendizados, de coisa para a gente refletir. Que a gente Uma use. dúvida que eu fiquei aqui nesse parágrafo anterior aqui, que ela fala, né, que regresse a nosso lar, se depois de um espírito tão evoluído, que nem você falou, não falam como volta, né, na questão da evolução, passar pela experiência de novo na Terra, mesmo assim, se ela volta ainda a passar primeiro pelo nosso lar, antes de voltar ao nível em que ela esteve Eu acho antes. que ela quis dizer que ela tem livre acesso ao nosso lar e Ah, ela vai entendi. conseguir trazer eles para poder morar no nosso lar. Então, ó, e Não mais necessariamente tarde, quem ela, né? sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos. Quer dizer, ela vai poder voltar ao nosso lar sempre com mais pessoas queridas, tirando lá do umbral. E quem sabe mais para frente ainda, né? As irmãs André Luiz, porque é a meta. Aliás, se o André Luiz ficou com a incumbência, quem sabe ele já não conseguiu ajudar as irmãs, né? Esperamos que sim. Já passou muito tempo desde que esses livros foram escritos. É, mas é uma lição enorme mesmo, né? É para pensar bastante coisa. Mas De encerramos. deixar o ego do lado, saber trabalhar as emoções É isso aí. e olhar para o outro realmente como E quando um a elemento. gente encontrar alguém que a gente tem umas dificuldades, né? Entender que talvez estejam lá para trás algumas coisinhas, né? Que o esquecimento favorece É, a gente não trazer essas lembranças, né? De coisas ruins do passado. Para o lado mais fraco não cair de novo. é. Certo? Muito bonito. Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa, Agradecemos a Deus, né, nosso Pai, por mais um capítulo concluído. Boa noite para vocês, uma viu? boa noite, boa semana. Boa Boa semana. Tchau, noite. tchau.